Acorde com Deus, a cura que você está buscando começa aqui. Hoje, a palavra vem de Isaías 53, um capítulo que descreve, com detalhes profundos, tudo o que o Messias carregou no lugar de quem estava condenado. Tudo o que você sente, ele já sentiu. Tudo o que te dói, ele já tomou para si. E essa verdade, quando entra, muda tudo. Muda o modo de orar. Muda o modo de viver. Muda o modo de se enxergar. Então respira, silencia e mergulha comigo nessa palavra. Hoje você vai entender por que não precisa mais viver em culpa, nem em dor sem fim. Hoje você vai acordar com Deus e acordar para a verdade. Ele sabia que seria rejeitado. E mesmo assim, veio Isaías diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você já teve a sensação de que ninguém realmente te enxerga? Não o que você mostra para o mundo, mas quem você realmente é quando ninguém está olhando. Aquela versão da sua alma que chora em silêncio, que se esconde atrás de sorrisos obrigatórios, que se cala para evitar julgamentos. Essa sensação de invisibilidade é como um veneno lento. Corrói a autoestima, isola o coração e faz a gente começar a acreditar que talvez realmente não sejamos dignas de sermos amadas ou aceitas como somos. E é exatamente por isso que o primeiro versículo que vamos meditar em Isaías 53 tem um impacto tão profundo. Ele começa dizendo: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E isso não é uma metáfora. É uma descrição exata do que o Messias, o servo sofredor, o Salvador do mundo, escolheu viver. Sim, escolheu. Ele sabia que seria rejeitado, sabia que seria ignorado, sabia que as pessoas olhariam para ele e não veriam nada de atraente, não veriam glória, nem poder visível, nem status. Ele não viria como rei de aparência imponente, nem como alguém que o mundo aplaudiria à primeira vista. E mesmo assim, ele veio. Isso nos confronta, porque se a gente soubesse, de antemão, que em um lugar seríamos rejeitadas, desprezadas, ignoradas, a gente evitaria, a gente se protegeria. Mas ele não. Ele foi direto para o campo da dor, por escolha, por missão e por amor. Isaías 53 não descreve apenas um sofrimento físico. Ele descreve uma experiência existencial de rejeição profunda. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Você entende o peso dessas palavras? Ele não apenas teve um dia difícil. Ele era o homem das dores. Ele carregava o sofrimento como quem carrega uma identidade. Tudo o que você já sentiu de abandono, ele sentiu primeiro. E mais, ele se tornou o lugar onde toda a dor do mundo iria desaguar. Por isso, quando você acorda num daqueles dias em que tudo parece errado, em que o mundo parece frio, em que as pessoas te tratam como se você fosse invisível, lembra disso. Você não está sozinha. Existe alguém que não só entende, mas já sentiu na pele. E que decidiu te amar mesmo assim. Porque é exatamente nesses momentos de rejeição que a nossa identidade mais treme. A gente começa a se questionar: será que eu tenho valor? Será que eu sou mesmo importante para Deus? Será que alguém me vê? Será que o céu se importa comigo nesse estado? E a resposta está em Isaías 53. Sim, 1000 vezes sim. Deus não apenas te vê, Ele decidiu se tornar visível em meio à rejeição, para que você nunca mais duvide que é digna de ser amada. O Salvador não veio cercado de palácios, aplausos ou títulos. Ele veio como alguém comum, comum aos olhos do mundo, mas absolutamente extraordinário aos olhos do céu. E ele veio assim, para se identificar com você, para que em cada lágrima que escorre em silêncio, você soubesse: eu não estou sozinha nessa dor. Ele já passou por aqui. A rejeição não define o seu valor. Ela só mostra quem ainda não aprendeu a enxergar com os olhos de Deus. E o amor dele? Ah,
Esse amor não rejeita, não exclui, não abandona. Ele abraça, ele cura, ele permanece. Hoje, talvez você esteja enfrentando rejeições profundas, pessoas que viraram as costas, palavras que doeram mais do que você gostaria de admitir, silêncios que machucaram mais do que gritos. Mas saiba, nada disso muda o que Deus pensa de você. Nada disso altera o amor de Deus. Ele sabia que seria desprezado, e mesmo assim, veio. Veio porque te viu antes de tudo. Veio porque te amou mesmo antes de você saber quem era. Veio porque, mesmo sem garantias, ele achou que valia a pena. Você é o motivo da vinda. Você é o alvo do sacrifício. Você é a razão pela qual o céu decidiu tocar a terra, mesmo sabendo que seria rejeitado. Se essa verdade tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários. Ele sabia, e mesmo assim, veio por mim. Essa é a sua declaração. Esse é o seu lembrete. Você é amada, mesmo quando o mundo tenta dizer o contrário. Curta, compartilhe, se inscreva. Isaías diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Quantas vezes você tentou disfarçar a dor para não preocupar ninguém? Quantas vezes você segurou o choro, engoliu o sofrimento e seguiu em frente como se nada estivesse acontecendo? A verdade é que tem dores que a gente aprende a esconder até de si mesma. Dores antigas, traumas não resolvidos, culpas que pesam no silêncio. E a alma vai adoecendo aos poucos. Mas Isaías diz algo tão poderoso que, se você permitir, pode mudar a forma como você vive hoje. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores. Não só as físicas, mas também as emocionais, aquelas que ninguém vê. Isso significa que aquilo que está doendo aí dentro agora, o céu já carregou. Que aquilo que você sente como fardo, ele sentiu primeiro como missão. Você não está sozinha na sua dor. Nunca esteve. Cada lágrima que você derramou no escuro foi vista. Cada pensamento de exaustão, de não aguentar mais, foi ouvido. Ele não está distante. Ele está presente. E mais do que isso, ele assumiu a dor. Ele se colocou no seu lugar. Levou no próprio corpo o que machuca o seu. Levou no próprio espírito o que pesa no seu coração. E quando você entende isso, algo muda. Você para de lutar sozinha. Você entende que pode soltar, entregar, descansar. Porque já tem alguém segurando tudo o que você não consegue mais carregar. Isaías 53 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Tem coisas que a gente se perdoa com o tempo, e tem outras que parecem grudar na alma como um lembrete permanente do erro. Às vezes, é algo que você falou no impulso. Às vezes, é algo que fez lá atrás e tenta esquecer, mas volta como um filme repetido na mente. A culpa, quando não é tratada, vai crescendo por dentro, silenciosa, pesada, paralisante. Mas Isaías 53 te entrega hoje uma verdade libertadora. A culpa que te aprisiona, ele já levou. A Bíblia diz que o servo sofredor, o próprio Filho de Deus, foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não foi punido pelo que fez. Foi punido pelo que nós fizemos. E não foi uma punição leve. A palavra diz, ele foi moído, pisado, esmagado. A dor de Jesus foi o preço da sua liberdade. A culpa que ainda insiste em te acusar, já foi paga. Você não precisa mais carregar essa condenação como identidade. Não é mais aquela que errou. Agora, em Cristo, você é aquela que foi perdoada. O inimigo vai tentar te lembrar do passado, mas o céu está te chamando para viver como quem já foi lavada, restaurada e redimida. Não existe culpa grande demais que o sangue dele não tenha absorvido. Não existe queda profunda demais que o amor dele não alcance. Hoje, você pode parar de se punir. Você pode respirar fundo e aceitar.
Alguém já pagou por isso. E foi por amor, por graça, por você. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Muita gente olha para a cruz como se fosse um fim trágico, um erro de percurso, um plano frustrado, como se Jesus tivesse sido vencido, traído, surpreendido pelo mal. Mas Isaías 53 nos mostra o oposto. A cruz não foi um acidente, foi uma missão. Cada passo que o Salvador deu em direção ao Gólgota era intencional. Cada gota de sangue, cada dor, cada silêncio, fazia parte do plano perfeito de Deus para nos resgatar. Não foi uma morte comum. Foi um sacrifício com nome e propósito. Você. Sim, você. Com toda a sua história, com todas as suas falhas, com tudo aquilo que ainda está em processo de cura. O texto diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a paz que você busca hoje, no coração, na mente, na alma, custou um preço. E esse preço foi pago na cruz. O castigo não foi por acaso, foi assumido voluntariamente, por amor. Jesus não foi vítima, foi oferta. Ele não perdeu a vida, ele a entregou. Essa consciência muda tudo. Porque quando você entende que a cruz foi missão, você para de se culpar por buscar paz. Você entende que a paz não é um privilégio para quem acerta sempre, ela é um presente para quem crê. Ela é fruto do sacrifício dele, e não da sua perfeição. Você não precisa mais merecer paz, você só precisa aceitá-la, abraçá-la. Crer que ela já foi conquistada por alguém que te amou até o último suspiro. A cruz não foi um erro, foi o cumprimento de um plano eterno. E esse plano incluía libertar você de tudo aquilo que te afasta do descanso verdadeiro. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. A cruz foi por mim, a paz é minha. Compartilhe com alguém que precisa entender que não está pagando promessa. O preço já foi pago. Curta, se inscreva, ativa o sininho. Isaías diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem dores que o tempo não cura, feridas que a gente tenta esconder, mas continuam sangrando por dentro. Cicatrizes emocionais, traumas antigos, doenças silenciosas da alma e do corpo. E é nessas áreas que muitas vezes nos sentimos abandonadas, esquecidas, condenadas a conviver com a dor. Mas Isaías 53 vem como um bálsamo eterno, e declara: e pelas suas pisaduras, fomos sarados. A cura que você precisa não começa em um remédio, em um diagnóstico, ou num resultado de exame. A cura começa na cruz. Começa no momento em que o Filho de Deus foi ferido, não por seus próprios erros, mas pelos nossos. As pisaduras, as marcas, os machucados dele, são a base da sua restauração. O que você sente hoje, seja no físico, no emocional ou no espiritual, já foi alcançado pelo poder da cruz. A dor que parece impossível de ser vencida, já foi vencida ali. A culpa que parece incurável, já foi absorvida ali. A solidão que parece eterna, foi quebrada ali. Não importa se a ferida é visível ou escondida. Não importa se o diagnóstico é recente ou se vem de anos. A palavra é clara: pelas pisaduras dele, fomos sarados. Isso não significa que todo o processo de cura será instantâneo, mas significa que a fonte já está liberada. Você não depende mais apenas do que o mundo pode oferecer. Você pode se conectar com a cura que vem do alto, e ela começa por dentro. Cura não é só ausência de dor, é presença de paz, é leveza, é a certeza de que, mesmo machucada, você não está sozinha, que tem alguém cuidando, alguém que já carregou essa dor, para que você não precisasse viver escrava dela. Isaías também diz: foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Tem momentos na vida em que tudo dentro da gente grita por justiça. A alma quer explicação, o coração quer ser defendido, a mente exige uma resposta. Principalmente quando a gente sabe que não errou. Ser injustiçada é uma dor que corrói por dentro.
ser calada quando queriam nos acusar. Isso fere num lugar que palavras não alcançam. E é por isso que esse versículo de Isaías 53 fala tão fundo com quem está exausta de se justificar. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. O Salvador do mundo, o único verdadeiramente inocente, foi tratado como o pior dos criminosos. Ele não reagiu, não contra-atacou, não se defendeu, ficou em silêncio. E não foi por covardia, foi por missão. O silêncio dele não era passividade, era redenção. Era o eco do céu dizendo: eu aceito essa dor porque alguém precisa ser salvo. Você que já foi injustamente julgada, rejeitada, acusada, saiba, Jesus entende. E mais, ele se colocou no lugar da sua dor. Ele não abriu a boca para se defender, para que você hoje pudesse abrir a sua e clamar por liberdade. Quando você for tentada a acreditar que precisa provar o seu valor o tempo inteiro, lembre-se, ele provou o amor dele por você no silêncio. E às vezes, o maior poder não está em gritar, mas em descansar. Não está em explicar, mas em confiar. Deus vê. Deus sabe. E a justiça do céu não falha. Isaías diz todavia: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. À primeira vista, esse versículo parece duro demais para ser verdade. Como assim agradou ao Senhor moer o próprio filho? Como pode haver propósito em tanto sofrimento? A resposta está na palavra que costura toda essa profecia de Isaías: redenção. Não foi crueldade. Foi escolha. Não foi castigo sem causa. Foi amor com direção. Isaías nos mostra que o sacrifício de Jesus não foi improvisado. Não foi um plano B. Foi um plano eterno. E o centro desse plano era você. Era te alcançar. Era tirar o peso da culpa que você nunca conseguiria carregar sozinha. Era restaurar a ponte entre o céu e o seu coração. E isso só seria possível se alguém decidisse pagar o preço total. Foi um plano doloroso. Foi. Envolveu dor, sangue, humilhação, silêncio e cruz. Mas o céu inteiro sabia valeria a pena. Porque no fim desse plano, uma nova história nasceria. A história de alguém que um dia estaria ouvindo essa mensagem com o coração apertado e sairia dela com o coração restaurado. Você é fruto desse plano. Você é resultado de um amor que não recuou diante do sofrimento. O texto diz: ao Senhor agradou moê-lo. Mas não foi prazer sádico. Foi satisfação divina de ver a salvação sendo construída com justiça. Foi amor em forma de dor. Foi entrega em forma de missão. Às vezes a gente não entende por que Deus permite certas dores. Mas aqui está o consolo: nem mesmo a dor de Jesus foi em vão. E se a dele teve propósito, a sua também terá. Hoje você pode descansar nessa verdade. O plano pode ter sido doloroso, mas foi por amor. E esse amor não erra de endereço. Ele chegou até você. Isaías fala: ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias. Quando pensamos em sofrimento, pensamos em fim, em ponto final, em perda. Mas Isaías 53 quebra essa lógica e revela uma verdade que muda tudo. Da dor de Cristo nasceu uma geração inteira, uma descendência espiritual, uma família, e essa família tem o seu nome. O texto diz que, mesmo após toda a dor, o servo sofredor verá a sua descendência. Ou seja, o sacrifício não foi estéril. A cruz não foi desperdício. O sofrimento não foi inútil. Daquela cruz nasceu uma multidão de salvos, de redimidos, de transformados. Gente que antes estava perdida e hoje carrega o nome do céu. Você é parte disso. Você não é só alguém ouvindo esse vídeo por acaso. Você é fruto do sangue derramado. Você é herdeira de uma aliança feita entre o céu e a terra. Você é descendência de um amor que sangrou até a última gota para gerar vida nova. Sabe o que isso significa? Que a sua identidade não vem do seu passado, nem das suas falhas,
nem das suas dores. Sua identidade vem da cruz. Você é filha de um sacrifício. Você é a resposta de uma oração eterna. Você é a herança viva de um plano que começou muito antes de você nascer. E mais, você não está sozinha. Essa nova geração que nasceu da dor de Cristo está espalhada pelo mundo. Gente que carrega as marcas do Salvador no coração. Gente que ama sem ver, que crê mesmo sem entender, que se ajoelha mesmo cansada. Gente como você. Hoje, quando o inimigo tentar dizer que você não tem valor, que não tem lugar, que não pertence, lembre-se, você é descendente direta da cruz. Você é a alegria do coração de Deus, manifestada após a dor. Você é filha do sacrifício que venceu o mundo. Isaías 53 disse: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Tem dores que, só de imaginar, a gente já quer fugir. Só de prever o que pode doer, o coração se fecha. A verdade é que, muitas vezes, o medo do sofrimento paralisa antes mesmo da dor chegar. Mas Isaías 53 nos mostra algo surpreendente sobre Jesus. Ele viu tudo o que sofreria, e mesmo assim, decidiu continuar. A Bíblia diz que ele viu o fruto do trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Você consegue imaginar isso? O Salvador olhou para a frente, viu a cruz, o abandono, o escárnio, a dor física insuportável, o peso do pecado que não era dele. E mesmo assim, não recuou, porque ele também viu você. Sim, ele viu você. Você acordando um dia cansada, cheia de peso emocional, se sentindo distante de Deus. E ainda assim, vendo esse vídeo. E aí, ele pensou: vale a pena. Vale a pena passar por tudo isso, se, um dia, o fruto for a sua salvação. Vale a pena suportar a cruz, se o resultado for você livre, curada, transformada, rendida ao amor dele. Ele não ficou satisfeito com o sofrimento em si. Ele ficou satisfeito com o que viria depois, e o que viria depois era você, o seu coração voltando para casa, o seu espírito sendo curado, a sua mente voltando à paz. Quando você duvidar do seu valor, lembra disso. Você foi o vale a pena de Jesus. Você foi a motivação dele no pior dia da história. Você foi o fruto da cruz. E se ele suportou o impensável por você, você pode suportar esse momento difícil com ele, porque o mesmo que venceu a cruz, hoje mora em você. Isaías 53 diz: Porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tem dias em que parece que a alma está carregando uma mochila invisível, pesada, cheia de cobranças, lembranças dolorosas, culpas antigas e medos que nem sempre têm nome. É como se a vida estivesse exigindo demais, e o coração já não soubesse mais onde descansar. Mas Isaías 53 nos traz um lembrete poderoso, restaurador e definitivo. Você não precisa carregar mais nada, porque o peso que era seu, a culpa que era sua, a condenação que era sua, ele levou. A palavra diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. E não só isso, ele intercedeu por quem errou, por quem falhou, por quem não merecia, por quem precisava, como eu e você. Ele derramou a própria alma até a morte, não porque estava sem saída, mas porque você precisava de uma saída. E a única forma de abrir esse caminho entre você e Deus era tomando tudo sobre si. Tudo o que te prende hoje já foi carregado por ele ontem. A angústia que você não consegue explicar já foi sentida por ele. A vergonha que te persegue já foi coberta por ele. O peso do passado já foi sepultado com ele. Você não precisa mais viver como quem deve algo ao céu. A conta foi paga. A cruz foi o recibo. A ressurreição foi o comprovante. A única coisa que você precisa fazer é soltar o controle.
soltar a necessidade de merecer, soltar a dor que já foi levada. Hoje, você pode escolher levantar mais leve, você pode respirar mais fundo, você pode viver com a consciência de que não precisa mais carregar o que já foi resolvido. Ele intercedeu, ele se entregou, ele carregou. Agora, é com você. Aceite. Se você chegou até aqui, é porque o céu estava te chamando. Você não clicou neste vídeo por acaso. Você foi conduzida até essa palavra, porque existe um Deus que ainda insiste em te lembrar, todos os dias. Você não precisa mais carregar sozinha o que ele já levou. A dor que ninguém viu, ele viu. A culpa que ninguém entendeu, ele levou. A ansiedade que você não consegue explicar, ele já carregou. E hoje, ele está diante de você com os braços abertos, não para te acusar, mas para te acolher. Não importa o quanto você errou, se afastou, caiu, a cruz é mais forte do que o seu passado, e a graça é maior do que qualquer culpa. Por isso, agora é a sua hora. Hora de voltar, hora de entregar, hora de parar de fingir que dá conta de tudo. Respira fundo, e declara aí onde você está: Senhor, eu volto, eu entrego, eu aceito o teu amor. Se essa é a sua decisão, escreve nos comentários: hoje eu volto para a cruz. Hoje eu descanso em ti. Deixa aqui o teu pedido de oração. Responda a alguém que está em luta também. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda há salvação. E se inscreve no canal. Ativa o sininho.